Então, bom, eu havia pedido para vocês fazerem a leitura qual que é o número do capítulo? Capítulo 17, né? Eram 3 páginas que eram para ler, sobre sexualidade. No livro, eles falam bastante, eles meio que contam a história, assim, da antiguidade, da galera lá do Egito, até chegar nos tempos mais atuais. Mas, assim, mais atuais naquelas, né? Mas ainda assim, eles não abordam tudo o que se teria para falar, por exemplo, sobre sexualidade, que eu acho que são coisas relevantes para falar sobre sexualidade. Mas eles apresentam coisas, eu não sei se todo mundo leu, eu espero realmente que tenha lido. Quem não leu, por favor, faça esse favor. Obrigada, Rian. Mas quem não leu, eu acho que é interessante ler, porque tem algumas coisas que são importantes para a gente entender como que a nossa sociedade está estruturada hoje, assim. Para quem estava lendo, eles começam falando da antiguidade lá da galera do Egito. Aliás, não, tudo bem. Começa por lá do pessoal do Egito, de como que as pessoas se organizavam, de como essas diferenças que tinham, né, entre pessoas do sexo masculino e pessoas do sexo feminino. No Egito, a gente não tinha tanta diferença, então, assim, obviamente, cada um tinha funções meio que determinadas, mas as mulheres tinham grande participação na sociedade, né? Não eram mulheres que ficavam em casa cuidando da casa, né? A gente tinha mulheres que comandavam governos, assim. Então, para você ver que em algum momento, eu acho legal o jeito que o texto é apresentado para a gente, porque ele vai mostrando que, com o tempo, você pensa, né? Os povos mais antigos tinham uma certa equidade, né? Que é você tá todo mundo ali meio que igual. E aí, conforme o tempo foi passando, a coisa parece que começou a desandar, assim. Aí a gente começou a ter homens como protagonistas, homens como pessoas ali em posições de poder, tanto cargos políticos, cargos religiosos, enfim. E a mulher sempre sendo deixada como submissa. Tá me ouvindo agora, Pro? Agora tô, Gui. Agora foi. Agora sim. Mas eu acho que eu vou ter que ficar ou com o microfone ou com a câmera desligada, porque tá travando demais. Você tá no computador? Não tinha conectado por causa da minha internet. Do nada começou a travar. O site começou a reiniciar. Apareceu aquela folhinha triste lá, que não tá com o sinal bom. Mas pra gente você tá de boa. Agora deu uma travadinha, mas tá dando pra te tá ouvir. travado. Travou. Eu não sei o que eu prefiro, eu queria que vocês ficassem todos com a câmera ligada, mas eu gostaria que vocês participassem falando também. Então, façam aí o que der para fazer melhor. Então, aí, beleza. Então, eles apresentam, né, aí a história, né, e depois vai passando por outros povos. Então, vai falando dos povos de Atenas, onde as mulheres eram deixadas mais em casa para ficar cuidando de filho, enfim, fazendo serviço doméstico, as mulheres que eram colocadas como submissas. Aí eles apresentam as mulheres... Quem falou? Foi o áudio do Luiz. Foi o áudio do Luiz? Uhum. Quem que é, Luiz? Tá falando? É sua mãe? Agora o Luiz vai responder. Mas é verdade, ela não tá errada, não. Mas é o que eu falei, assim, antes dessa galera ser submissa, a gente tinha uma certa equidade. E aí depois parece que, como eu falei, parece que as coisas começaram a desandar, não sei o que aconteceu, os homens começaram a se sentir muito poderosos, e aí a gente foi começando a ser deixado de lado. Então, você fica em casa, você cuida das crianças, você faz comida, não sei o quê. E, infelizmente, a gente tem isso até hoje. E é legal do jeito que o texto apresenta esses fatos, porque a gente consegue entender, ele apresenta termos que eu acho que é muito importante. Está até em negrito no texto, uma parte que ele fala de uma sociedade que lá no Império Romano, lá na 328, o primeiro parágrafo está falando de Império Romano, que eles apresentam aí a sociedade como uma sociedade escravocrata. A gente sabe que já existiam escravos no Império Romano. Uma sociedade escravocrata, patriarcal e com hierarquia bem determinada. Ou seja, existiam pessoas que pareciam iguais, mas não eram, porque a gente tem
se a gente tem pessoas que são escravos, por exemplo, o que faz uma pessoa ser escrava, né? Qual condição torna ela escrava? Né? Assim, parando para pensar, não existe muito uma justificativa. A justificativa a gente tem um povo que se impôs, né, a outro e tornou esse outro escravo, mas não existe uma característica anatômica ou fisiológica que torne, pode falar, Rian, mas eu não estou te ouvindo. Não tá te ouvindo. Não. Tá, fala. Mas fala, por favor. Ele vai escrever, acho. Acho que ele vai buscar um fone. Talvez. E aí ele fala dessa sociedade escravocrata e dessa parte do patriarcal, eu achei muito interessante, eu não sei... você estava perguntando se você estava ouvindo? Tá falando de mim, Pro, que travou muito. Você tá falando de mim, que eu fui buscar um fone e tal? Não, foi o Rian que a gente falou que o Rian talvez tivesse buscado fone. E aí eu não sei se vocês já tinham ouvido esse termo, né, de patriarcal ou patriarcado, mas eu acho que é um termo que é muito interessante de vocês saberem, porque hoje em dia, 2020, século XXI, somos muito modernos, evoluídos, a gente ainda vive uma sociedade patriarcal. Óbvio que em outros moldes, né, a gente tem uma sociedade patriarcal moderna. Parece que não é patriarcal, porque as mulheres podem fazer as coisas, as mulheres trabalham, as mulheres... É só uma maquiagem. É só uma maquiagem, né? A gente sabe, se a gente consegue observar que é uma sociedade patriarcal, não estou falando que, por exemplo, as mulheres de fato conquistaram vários direitos, né? Não só mulheres, mas outros grupos de pessoas também, né? Mas outros grupos de pessoas, é ótimo, parece que mulher é um grupo à parte. Mas eu estou falando, por exemplo, em questão de relação a direitos por conta de gênero, né, nas mulheres, ou direitos por conta de raça, né, das pessoas que eram escravas e hoje em dia não são mais, mas ainda assim estão ali, né? A gente vive resquício de tudo isso que aconteceu. E a gente consegue perceber que a gente ainda vive numa sociedade patriarcal quando a gente pensa que, por exemplo, mulheres podem fazer as mesmas coisas, não sei o quê, tal, mas se você chega, por exemplo, numa empresa, uma grande empresa, uma multinacional enorme, cheia de diretores e não sei o que lá, a maioria das pessoas que você vai ver em cargos de posição maior vão ser homens. E vai ser sempre o mesmo padrão de homem. Se você chega... no cenário político, a mesma coisa. A gente tem tantos anos de República do Brasil, a gente teve uma presidente mulher, e ainda assim ela sofreu processo de impeachment, tipo assim, nem terminar o mandato dela. Então, a gente tem homens em cargos sempre mais altos, né? A gente tem, se você for, para pensar, a gente tá rolando uma eleição aí, né? Não sei se vocês sabem, a gente tá... Sim, eu ia falar disso agora. Eleição para prefeito, agora aqui em São Paulo, não tem mulher candidata a prefeita. A gente tem vice, mas candidata tem a a Joyce prefeita mesmo? É verdade, a Joyce. Só que também é... Eu nem conto, eu prefiro nem que ela existe, não falando isso. Não é porque ela é mulher, é por conta do jeito. Por conta do partido que ela é associada, né? Sim. Mas enfim. Mas é isso, ainda assim, independente de partido, a gente só tem uma mulher candidata a prefeita. E no Brasil, parando para pensar em Brasil, a quantidade de mulheres é maior que a quantidade de homens em nível de população. Então, faria mais sentido, se a gente tem mais mulheres que homens, faria mais sentido em todos os lugares terem mais mulheres do que homens, certo? Desculpa o atraso. Sim. Oi, Júlia, mais um pouquinho você chegava para aula só de terça-feira. Então, a gente... o Ria falou aqui, que a chefe dele é mulher. Ótimo. Isso é muito bom, fico muito feliz. Mas ainda... Não estou falando, gente, que não existe. Eu estou falando que ainda assim... Eu não entendi. Que a chefe do pai dele é mulher. Chefe? Eu não estou falando que não existe. Existe. E é bom que exista. O que acontece é que a gente ainda está muito devagar, assim, sabe? Para conseguir... São minorias. São poucas pessoas. Se a gente tem uma maior parte da população como mulher, a gente deveria ter mulheres na maior parte das coisas. Então, no cenário político, dentro de cargos importantes enfim, em qualquer lugar. Você entra numa sala de aula, dependendo do curso,
em faculdades, por exemplo, dependendo do curso da sala que você entra, só tem homem, tem uma mulher, duas, esses cursos de engenharia, não sei o que da computação, aviação, é sempre mais homens. Se a gente tem mais mulheres, faria mais sentido ter mais mulheres, né? Por uma questão matemática mesmo. Mas, enfim. E aí, a gente chega, eu queria chegar, antes de eu chegar nos tempos atuais, eu gostaria de perguntar, eu já imagino a resposta, mas eu gostaria de perguntar se sobre o que vocês leram, vocês chegaram a fazer alguma anotação conforme eu havia pedido, se vocês, enfim, tiveram alguma dúvida ou tem alguma questão que vocês queiram levantar antes de eu falar das outras coisas que eu quero falar. Não. Que surpresa! Ninguém fez a junta. Não imaginava. Bom, aí onde eu queria chegar de fato para falar de sexualidade nos tempos... A gente falar de sexualidade hoje. Eu comentei um pouco, a gente estava falando um pouco ontem sobre isso, né? Sobre sexualidade, sobre pessoas que se identificam como sexo diferente do que ela realmente nasceu. Aí no capítulo começa falando que existem 3 termos, né? A gente tem o conceito, né, de sexo, o conceito de sexualidade e o conceito de sexo biológico. Então a gente entende o sexo biológico como aquele que a pessoa nasce. Eu, por exemplo, nasci sexo feminino. Isso não quer dizer que eu precise me identificar como sexo feminino para o resto da minha vida. Ok? Eu nasci, né, com um útero e tudo mais, mas isso pode mudar. Se em algum momento da minha vida, da minha, ou enfim, outras pessoas, né, sentirem, eu acho que eu não... Óbvio que isso não é de um dia para o outro, tá, gente? Ninguém acorda e fala, acho que hoje eu quero virar homem. É uma coisa que, né, geralmente vem com o tempo, as pessoas não se identificam com o corpo com que elas estão inseridas, e elas acham que é uma coisa, né, não é errada, mas ela não se sente confortável, e aí por isso que a gente tem pessoas que fazem mudança de sexo. Então, existe o sexo biológico, que é o que você nasce, mas isso não te impede de mudar de sexo, de transitar entre os sexos. Sexo, a palavra sexo mesmo, a gente relaciona bastante ao ato sexual, à relação sexual. Nos seres humanos, a gente sabe que na natureza, essa relação sexual, né, é o acasalamento, é a cópula, a gente tem uma finalidade para isso, que é reproduzir. Nós, seres humanos, a gente não faz sexo só para reprodução, as pessoas também utilizam sexo como fonte de prazer, certo? É uma atividade aí que as pessoas fazem, ninguém faz sexo só para se reproduzir, né? Se fosse assim, as pessoas vão transar muito pouco durante a vida delas. Ou não, a não ser que elas quisessem ter muitos filhos, tá? Sei lá, um coelho. E quando a gente pensa em sexualidade, é importante a gente pensar que sexualidade ela vai abordar várias questões de identificação, né, de gênero. A gente precisa entender que existem diferenças entre identidade de gênero e... Oi, Camila, tudo bem? Oi, desculpa que eu me atrasei. Nossa, nunca mais pode falar que chega na hora agora, tá bom? Não, mas só foi uma vez na minha vida inteira. Uhum. Enfim, e aí quando a gente pensa em sexualidade, a gente pode pensar em identidade de gênero, a gente pode pensar em orientação sexual, que são coisas diferentes, né? Quando a gente pensa em identidade de gênero, por exemplo, eu sou uma mulher e eu me identifico como mulher. Existem pessoas que por exemplo, nascem mulher, mas se identificam como homem. Ou pessoas que nascem homens, se identificam como mulher. Ou pessoas que nascem com um desses gêneros e não se identificam com nenhum deles. Ou se identificam com os dois. Fala, Mari. Esse daí que nasce como mulher, mas se identifica como homem, é gênero fluido, né? Então, existe essa questão do gender fluid aí, né? São pessoas, mas aí no gender fluid é assim. Existem as pessoas que elas não conseguem falar se é um ou outro, então elas meio que ficam transitando entre os gêneros, isso também acontece. Mas existem pessoas que realmente fazem a mudança de sexo, existem as duas coisas. Mas isso é só identificação de gênero, né? Então, só, sei lá, eu me acho mulher, eu sou mulher, ou me sinto homem,
ou eu me sinto os dois, ou eu não me sinto nenhum. E aí a gente tem diversas, gente. Por isso que eu estava falando a Mari falou que eu estava olhando lá a guia, porque eu estava separando o link que eu quero mandar para vocês. Eu não vou mandar agora, porque senão vocês, né, enfim. Mas assim que a aula terminar, eu vou jogar lá no grupo. E aí eu gostaria que vocês, por gentileza, também dessem uma lida, porque eu acho que é um texto do Brasil Escola. Acho que já devem ter visto esse site quando vocês fazem pesquisa, né? Provavelmente para fazer trabalho sempre. e tal. Sempre, né? Um dos primeiros que aparece. E aí lá no Brasil Escola tem um texto, né, sobre sexualidade que fala sobre cisgênero e transgênero. E aí vai falar sobre tudo, gente. Ele vai falar sobre identificação, orientação sexual, vai falar sobre o que é cisgênero e o que é transgênero, por exemplo. Alguém já ouviu falar nessas expressões? Sim. Sim. Alguém sabe me dizer o que é cisgênero, então? Cisgênero, achei que transgênero. Eu já vi as pessoas falarem cis, mas eu não sei o que é cis. Trans eu sei que são, por exemplo, as pessoas nascem homem, mas se identificam com mulher e aí ao longo da vida se tornam mulheres ou ao contrário. Nasce no corpo de mulher, mas se identifica como homem e como enfim. Homem. Beleza. E o que você ia falar, Gui? Eu não tenho conhecimento de nada dessas coisas. Eu também não sei de nada. Guilherme. Isso é muito triste, gente. Mas eu não fico tão triste porque eu estou aqui para levar conhecimento a vocês. Gente, mas é verdade, tipo, esse negócio de cis aí que você falou. É igual, tipo, o negócio de cis. Se você me perguntar o que é isso, eu não sei. Mas se você for perguntar para outras pessoas, elas podem saber, mas eu não sei nada. Tudo bem. Nada. Mas, gente, há tantos anos atrás eu também não entendia sobre isso, mas é por isso que a gente está vivo, que a gente está buscando conhecimento. Com o tempo nós adquirimos conhecimento. Exatamente. O nosso propósito, acho que o que diferencia nós dos outros animais é que os outros animais, é esse ciclo, né? Você nasce, cresce, produz, morre. Beleza. A gente, no meio de tudo isso, a gente se mantém... Lembra que até, acho que foi um tempo que eu comentei com vocês, que depois que, tipo assim, se a gente não tivesse outros objetivos na vida, né? A gente ia se reproduzir e depois não ia fazer muito sentido a gente continuar vivo. Já reproduzi mesmo, já perpetuei uma espécie, mas a gente está em busca disso, de conhecimento. Por que a gente continua vivo? Porque a gente tem vontade de fazer um monte de... Eu, particularmente, tenho um monte de coisa ainda para aprender. Todo mundo tem. A gente nunca vai aprender tudo. A gente está aprendendo todos os dias. Acho que é isso que mantém a gente vivos, a nossa espécie viva. A gente está sempre em busca de conhecimento. Acho que isso é uma virtude, quase. Mas vamos lá. Então, vamos começar pelo começo. Quando a gente pensa e falando de gênero, tá? Quando a gente pensa em cis e transgênero, o que o pessoal falou aqui no grupo tá certo, o Rian e a Cleo falaram. São pessoas que se consideram, né, se identificam com o próprio gênero. É isso. Eu, por exemplo, sou uma mulher cisgênero. Eu nasci mulher e eu me considero mulher, eu me identifico como mulher. Isso é uma pessoa cis. Então, por exemplo... então... comum, assim, né? Comum. Antes de ter essas coisas assim, a pessoa... tá bom, continua. Fala, Camila. Não, eu quero que você fale. Não tem problema. Gente, esse é o espaço para vocês falarem. Aqui é um espaço seguro. Fala, Camila. Pode falar. A pessoa, o homem nasceu homem, ele vai ser homem. A mulher nasceu mulher, ela vai ser mulher. Não é nascer homem, vai ser homem. É nascer homem e se identificar como homem. Isso faz de você uma pessoa cisgênero, né? É você se identificar com o mesmo sexo que você já nasceu. Isso é cis. Uma pessoa que e aí a gente tem que tomar bastante cuidado, gente, para não falar assim, tipo, cisgênero, então são as normais. Por exemplo, esse termo, o que é normal, por exemplo? Ninguém é normal. Então não existe. Então a gente precisa tomar um pouco de cuidado. Mas é isso, uma pessoa cisgênero é uma pessoa que se identifica com o mesmo sexo biológico dela. Sexo biológico é aquele que a gente nasceu. Agora, uma pessoa que é transgênero é uma pessoa que né? Trans já diz, é de mudança, de transformação. Então, é uma pessoa que não se identifica com o sexo biológico dela. Então, ela pode ter nascido mulher, mas se identifica como homem, e ela pode ter nascido homem ou se identificar como mulher. Ou, como eu havia comentado, uma pessoa que pode se identificar
os dois gêneros. Isso também existe. E por mais que pareça confuso para alguns de vocês, isso acontece. E ainda assim, por mais que pareça confuso, se não é da nossa realidade, eu acho que a gente precisa tentar entender, mas no mínimo a gente precisa saber respeitar e aceitar, porque não tem nada que a gente possa fazer, a gente não deve fazer nada, porque não diz respeito a nós. Eu, como mulher cisgênero, não tenho que dar pitaco na vida de ninguém que é trans, problema de quem é trans. A pessoa vai ser o que ela quiser ser. Ninguém fica falando para mim que eu tenho que virar homem, por exemplo. Fica. Então, eu não vou chegar a ninguém falando para ninguém que a pessoa tem que virar alguma coisa que ela não se sinta confortável em ser. E aí, dentro ainda das pessoas que são transgêneras, a gente tem duas classificações, vamos dizer assim. A gente tem as pessoas que são transexuais, e existe um outro termo que existem algumas pessoas que acham que é uma expressão errada, mas não é. São as pessoas que são travestis, por exemplo. Qual que é a diferença? Alguém sabe? Alguém consegue chutar a diferença de transexual e travesti? Transexual, a pessoa, por exemplo... Não. Sei lá, nasceu no corpo de mulher, mas ela se identifica como homem, ela se torna um homem. Por exemplo, sei lá, às vezes faz cirurgia para tirar os seios, toma hormônio, né? E travesti é quem fala transveste, sei lá. Por exemplo, a pessoa nasceu homem, aí faz aquelas maquiagens, assim, tipo, drag queen, assim. Mas, tipo, não vive, eu tava falando assim, isso agora. como mulher, vestida de mulher, assim, sei lá. Que não, sei lá, coloca... ser. seios ou alguma coisa. É mais como tipo, fantasia. Não uma fantasia, é um termo errado, mas... Ai, meu Deus. Ele pode ser assim, de dia ele é um homem, eu tenho uma... é uma mulher. Ô, Pro, tem uma vizinha, eu tenho uma vizinha que ela, tipo, se ela raspou o cabelo do lado assim, e aí ela usa o cabelo meio moicano, assim, tal, ela fica parecido com homem, e ela eu não sei, como que seria o termo? Ela é lésbica? Ela é transgênero? Então, travesti é tipo igual o Pablo Vittar, né? Ela é lésbica. Aí ela se veste como homem, só que ela não fez cirurgia alguma. Então vamos lá, gente. Ó, muitos termos confusos aí, vocês falaram algumas coisinhas que eu preciso corrigir. Uma pessoa que é uma pessoa transexual tá certo, uma pessoa que não se identifica com o gênero que ela nasceu, então ela vai fazer a mudança de sexo. Né? Ela pode ou não fazer cirurgias, geralmente ela envolve tomar hormônio para diminuir algumas características do seu sexo biológico. Por exemplo, se eu sou mulher, mas me identifico como homem, e às vezes eu não quero ter todas essas características de mulher, me incomoda ter, por exemplo, seios, ou eu gostaria de ter mais barba, mais pelo no corpo, aí você pode tomar hormônio para isso. Lembra lá da testosterona? As pessoas podem tomar hormônio para isso. E pode acontecer o contrário, né? Homens que querem fazer a mudança de sexo para mulher, a gente chama de redesignação de sexo, quando você muda. E aí, por exemplo, a mulher pode tirar o seio, ou o homem pode começar a tomar hormônio feminino para diminuir a quantidade de pelos, para afinar um pouco a voz. Enfim, uma pessoa que é travestis a gente fala que são homens que se identificam como mulheres, mas não passam por mudança de sexo biológico. Então, travesti é uma coisa, drag queen é outra. Por favor, não confundam, porque pessoas que são verdade, travesti... já ouvi esse também, mas para mim é tudo igual. Então, a gente não pode falar que é tudo igual, a gente precisa respeitar... Drag queen é mais uma profissão, né? Assim. Drag queen a drag queen, sim, é como se fosse uma personagem. Então, são pessoas que, às vezes, vivem disso para trabalho, para se apresentar, enfim, ou às vezes é só uma forma dela expressar a arte dela. Por isso que sempre essas pessoas estão com alguma coisa assim, tipo asa ou um vestidão, né? São pessoas que estão sempre muito montadas, muito vestidas, professora, maquiagem. Drag queen seria... A Pablo Vittar, por exemplo, é uma drag queen. Ela não é travesti, ela é drag queen. Agora é groove também? Agora é groove drag também. queen seria... Drag queen seria tipo aquele cara do Zorra lá, que ele sempre tá de mulher? Então, eu não sei que cara exatamente é esse, mas o Zorra, ele não é muito um exemplo legal, porque ele... Não, eu sei que não é um exemplo. É que tem um cara que sempre que eu não assisto Zorra, só que às vezes, tipo, professora, no canal e aí tá na Globo, na Globo. Na Globo. Aí fica um cara lá. Peraí, Ju, fala, Gui. Aí o quê?
Aí fica um cara vestido de mulher e tal. É como Então, se mas fosse esse negócio de como se ficar... fosse aquele cara do Vai Que Cola, Do Paulo Gustavo Minha lá. Mãe é uma Peça lá, do Eu Paulo não Gustavo. gosto, eu não acho certo isso de ficar colocando homem para se vestir de mulher, para fazer um personagem, que aí geralmente é um personagem super estereotipado, que é aquele personagem palhação, que é engraçado, só fica fazendo piada. E eu acho chato, eu acho que é desrespeitoso com as pessoas com pessoas travestis ou pessoas transexuais, por exemplo. Se você quer uma pessoa travesti no seu programa, então você contrata uma pessoa travesti. Você não bota um homem para se fingir de mulher, porque ele não é travesti, é um homem vestido de mulher. Sabe aqueles dois irmãos? Willow Watson, sei lá, alguma coisa assim? Não. Que eles são gêmeos? Tá, mas tudo bem. Eles têm um canal no YouTube, aí um deles se veste como se fosse a mãe. Eles colocam só a peruca e uma roupa assim, menina. E aí eles ficam imitando a mãe, como se eles fossem a mãe deles. Só que isso não tem nada a ver, né? Não, isso não tem nada a ver. A gente está falando de identificação, de pessoas que realmente levam isso para a vida. E, por exemplo... Fala, Júlia, fala. Um travesti seria igual a Roberta Close? Não sei se você conhece, ela já fez novela na Globo, eu acho. Peraí, como que chama? Roberta Close? Ela é uma mulher, só que ela nasceu homem. Então, ela é uma pessoa travesti, ela é uma transexual. Ou transgênero, né? Pro, seria Close. Igual a Tammy Gretchen, né? A Tammy Gretchen, por exemplo, é um homem transexual. É um homem transgênero. Ela nasceu mulher, mas hoje ela é homem. Sim. Mas é isso que eu tô falando, são coisas diferentes assim. Uma coisa é transexual, quando você faz mudança de sexo. Outra coisa é travesti. A pessoa que ela é travesti, ela não faz a mudança de sexo, mas ela se identifica sim como mulher. E ela não é mulher, tipo, só de noite quando ela se veste, ela é mulher o tempo todo. A travesti, geralmente, elas colocam seios, elas usam roupas femininas, consideradas femininas, né? Travesti, geralmente, A única diferença é que, tipo, eles não meio que, sei lá, fazem cirurgia para trocar o órgão genital, essas coisas? Geralmente, pessoas travestis, elas, por exemplo, podem colocar silicone no peito, essas coisas, mas não fazem a mudança da genitália. Geralmente, elas mantêm. Isso que é uma das grandes características que diferenciam a travesti de transexual, por exemplo, que a partir do momento que você mudou essa genitália, é considerado que você mudou de gênero também. A Eduarda falou, tem um menino de TikTok que ele é muito bonito, ele é trans, mas nem parece. Aí outra coisa que a gente precisa tomar muito cuidado é disso, assim, mas nem parece. Mas nem parece. Tipo, o que é parecer trans, assim? Uma pessoa, gente... Como se, tipo, no nome transgênero já tivesse, tipo, feio, né? Nossa, é bonito, nem parece que é. Nem parece que é trans, assim. Tipo, imagina se alguém chegasse pra mim e falasse assim, nossa, você é mulher de verdade? Nem parece. Tipo, como assim? Como assim, gente? Como é que você vai falar nem parece? Não parece o quê? As pessoas são totalmente diferentes umas das outras. Mas eu acho que isso não seria um preconceito. Tipo assim... Então... não sei. Mas o que a gente acha nem sempre é certo, né? Calma, uma pergunta. Falar que um homem que ele quer ser mulher, falar que ele é bicho é preconceito? Não é preconceito, é errado mesmo. Porque uma pessoa que é homem e quer ser mulher, que se identifica como, não é que ser, gente, se identifica como mulher, ela não necessariamente precisa ser gay. Porque, por exemplo, imagina que eu sou um homem, e aí eu me identifico como mulher. Se eu sou uma mulher, eu posso ser uma mulher trans heterossexual, por exemplo. Parece confuso, mas não é tão confuso assim. É confuso. Não é, não. Um homem, para ser considerado gay, ele é um homem que tem atração ou romântica ou sexual por outro homem. Isso faz dele uma pessoa gay. Ponto. Aí é isso que eu tô falando. Isso é orientação sexual, diferente de identidade de gênero. Identidade de gênero é como a pessoa se vê, como ela se identifica, como ela se apresenta. Se eu chegar para vocês, sei lá, alguém se apresentar para vocês e falar assim, meu nome é Pedro, mas a pessoa tem peito, não sei o que, mas ela falou que o nome dela é Pedro, o nome dela é Pedro, acabou, fim de papo, ela se identifica como homem, assim que você vai tratar ela daqui para frente. Isso é identidade de gênero. Agora, uma pessoa que fala assim, eu me interesso por mulheres, eu me interesso por homem, eu me interesso por mulher ou por homem, eu me interesso por todos os gêneros. Aí, isso é a orientação sexual, é por quem você
se atrai e se relaciona. Identidade de gênero é outra coisa. A menina que eu comentei ontem lá, que eu sigo, por exemplo, ela é uma mulher cis, assexual. Ela é uma mulher que se identifica como mulher, mas não tem interesse em nenhuma pessoa, nem gênero nenhum. Ó. Tem vontade de se relacionar com ninguém. É uma pessoa assexual. Então, são coisas diferentes. E já acabou a aula. Ó, na semana... passou um minutinho, rapidinho. Eu entendi, Duda, eu entendi. Eu sei que você não falou nesse sentido, mas é que a gente precisa tomar cuidado. Na semana que vem a gente continua, então, mas eu acho que a gente precisa trocar uma ideia mesmo, para a gente colocar todos esses termos aí, se vocês ficarem experts nele, porque... Todos os pingos nos is. Exatamente. A gente vai se relacionar com todas as pessoas, todos os tipos ao longo da nossa vida, a gente precisa saber e entender, não é? Sobre todas elas. Mas, enfim, é isso. Boa última aula para vocês, a gente se vê na terça-feira, tá bom? E bom feriado! É verdade. Já é agora? Dia 2. Na segunda-feira. Tchau, gente. Tchau. Não sei o quê. Eu já fiz isso.